Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar teu grande amor, que tudo pode curar. Vamos nos sentar um pouquinho? Hoje, como é o primeiro dia, eu preciso dar algumas instruções para a nossa campanha dar mais frutos, ser mais eficaz. Todas as vezes que a gente inicia uma campanha com essa característica de rezar pelas heranças negativas, a gente sempre distribuía o geneagrama, que é aquele papel onde você escreve o teu nome, se você é casado ou casada, o nome do teu esposo, da tua esposa, e aí você vai pegando o nome dos pais, os seus pais e os pais dele, os seus avós e os avós dele, os seus filhos, e você vai montando uma árvore, não é? Uma árvore genealógica para você trazer para rezar por todas essas gerações, e a gente dá algumas instruções de como preencher isso. E eu estava rezando, porque cada campanha, ela não é igual. A gente está sempre dando um passo a mais, porque se for para ser igual, eu não preciso fazer ela de novo. Então a pregação é diferente, a oração se reveste de uma natureza diferente, e essa campanha, de forma muito especial, a gente está preparando ela. Vocês se lembram que eu distribuí esse marcador de página? Quem pegou? Quem não pegou, tem ali na frente para pegar. É um marcador de página com o símbolo do Espírito Santo, que é o símbolo do nosso grupo, e atrás tem a oração da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e seguintes, conhecida como a armadura do cristão. E eu disse, olha gente, vamos rezar todo dia já essa semana, e pedir para aqueles que conseguissem ter a disponibilidade, que rezassem 2 vezes no dia. Falei, vê se você consegue rezar de manhã e à tarde. Você pode pegar na própria Sagrada Escritura, não precisa pegar aqui no marcador de página, mas eu pus para facilitar, porque você coloca em qualquer lugar, na bolsa, e aí você tira e faz a oração. E eu expliquei que esta oração é uma oração bíblica, e por isso ela se reveste de muita autoridade, mas que ao fazermos ela todos voltados para a mesma intenção, que é uma intenção de libertação profunda, de raízes profundas, a gente vai estar criando uma rede de intercessão. Quem lembra disso, levanta a mão. Olha, glória a Deus. Uma rede de intercessão. Porque olha, a gente reza pelos enfermos, e eu já vi muitos milagres. Deus até já me usou para fazer muitos milagres de cura física e de cura psíquica também, mas nem todos que eu rezei foram curados, nem todos. Deus não curou todos. Jesus, a gente vê na Sagrada Escritura que todos os que foram procurá-lo lá na casa da sogra de Pedro foram curados. Mas nem todos os enfermos do tempo de Jesus foram curados. Muitos foram curados. Pois se naquilo que é físico, que você enxerga e reza, nem sempre a gente obtém a vitória, muitas vezes por causa de que não entendemos a vontade de Deus, mas outras tantas vezes porque talvez não tenhamos rezado como deveríamos, sei lá. Imagine nas questões hereditárias, quanto mais difícil é uma libertação que está na sua vida e na vida da tua família há tanto tempo, nas tuas raízes, precisa de uma graça extraordinária e poderosa de Jesus, e Ele quer dar,
por isso é que todo grupo tem que estar compromissado com isso, para que a minha oração unida de vocês, um que tem mais fé, o outro que é mais sincero, um que é mais virtuoso, o outro que é mais humilde, e assim, todos juntos formam uma rede libertadora. Está aqui, nós continuaremos fazendo essa oração, só que eu quero dar uma orientação para vocês, de como vocês vão montar não sei como é que eu vou chamar, não é? Projeto de oração dessa campanha. Então eu queria colocar para vocês, eu coloquei aqui 9 pontos. Aí a Áurea falou assim para mim, a coordenadora falou assim, tem que pôr na transparência. Então a semana que vem, eu já combinei, uma pessoa vai digitalizar, e eu vou pôr na transparência, e vou pôr também na nossa página no Facebook, do grupo de oração, para você poder pegar e fazer. Mas se você prestar atenção, você já vai conseguir entender qual vai ser a dinâmica de oração que a gente vai colocar nessa campanha. E coloquei da seguinte maneira: a gente, para uma campanha dessa, precisa fazer uma leitura de si mesmo. Pergunta para o teu irmão do lado, você se conhece? Não sei, né? Não sei. Se a gente se nós nos conhecemos de fato, né? Muita gente pensa que se conhece, né? Se perguntar para os outros não vai bater. Quando a gente faz o geneagrama, eu sempre falo assim, olha, pergunta para as pessoas mais velhas se aconteceram algumas coisas que você não sabia e que estão se repetindo na sua vida. E às vezes eu sempre expliquei que quem faz a campanha de oração por libertação das heranças negativas e faz essa batalha espiritual em casa, o Espírito Santo vem, dá sonho. Aí de repente você fala, nossa, eu sonhei com tal coisa. De repente ele fala com você numa condição que você não esperava, nos acontecimentos, e você fala, nossa, isso aí é coisa da minha família. Ah, isso aí é coisa hereditária. Você percebe, porque o Espírito Santo, vendo que o teu coração está em oração na busca daquilo, ele vai vir e auxiliar você. Porque Ele é Deus, e Ele quer que você, que eu, que cada um de nós estejamos mais libertos. Então Ele vai falar com você. Se você der uma atençãozinha, se você dedicar um pouco mais de tempo para a tua oração nesse sentido, e eu vou dizer, se você receber uma libertação imensa junto com a tua família, tua vida vai mudar muito, muito. E aí eu coloquei alguns pontos para você fazer essa leitura, para te ajudar a fazer essa leitura. Então o primeiro ponto que eu coloquei é o seguinte: doenças familiares. Pega um papel lá e escreve, doenças familiares. E aí você pensa, tem doença hereditária na minha família? Tem gente que tem doenças que são consideradas doenças que se transmitem entre gerações? Quer dizer, é normal da minha família ter colesterol alterado? É normal da minha família ter pessoas com problemas cardíacos? Existem pessoas na minha família com problemas no açúcar do sangue, com diabetes? Existe mais de um caso de câncer na minha família? Já tiveram pessoas que tiveram, as mulheres que retirar o seio, homens que tiveram que fazer um tratamento especial na próstata por causa disso, pai, avô. E um detalhe importante, da geração dos nossos pais para cima, a capacidade diagnóstica da sociedade era mínima, eles não tinham acesso a médicos, os médicos não tinham equipamentos, então muita coisa você tem que meio adivinhar. Puxa, morreu lá de coisa que ninguém sabe direito que foi. Não sabe porque não tinha condições de saber naquela época. Mas se você conversar, hoje que você é uma pessoa mais esclarecida, você pode falar assim, puxa,
Tem coisa aqui para eu anotar. E aí você vai escrever doenças familiares e vai escrever nomes. O tio avô. A minha mãe contou que um tio dela, e escreva, o tio dela, se você não souber o nome. E depois ali você coloca as pessoas da tua família que já manifestam o risco destas enfermidades. E você vai colocar nessa folha, e vai trazer essa folha, porque nós vamos estar rezando por quebra, por libertação das heranças negativas e as doenças, sem dúvida. Alguém acha que doença é coisa positiva? Se pensa nisso, meu irmão, já precisa de libertação. Doença pode até ser usada para trazer algum bem, mas ela não é positiva. Não é. Jesus não queria doença. Quando criou toda a história da humanidade, não era para ter doença. Mas tem doença, não tem? Então pessoas que têm mais facilidade, todo mundo terá fraqueza. Na minha família, minha avó dizia que a mãe dela tinha fraqueza, não sei quem tinha fraqueza. Fraqueza. Não é fraqueza, não é porque não comia, é porque com certeza alguma doença. Escreva ali se você não sabe o nome. Não precisa do nome, mas você vai escrever doenças familiares e vai colocar nomes ou coisas que façam lembrar, tio avô, e escreva para rezar. Entendeu? O segundo ponto que eu coloquei é acidentes violentos, suicídios, mortes violentas. Mortes violentas. E aí você veja, teve morte violenta na minha família. Por exemplo, alguém da tua família que foi assassinado, alguém que teve uma queda e morreu, uma coisa brutal, um acidente, um suicídio. São mortes violentas, elas deixam um rescaldo de feridas muito grande, difíceis de serem superadas na luta. Então você escreva lá, acidentes, suicídios, mortes violentas. E se tiver na tua família, você escreva, teve alguém, não teve nada disso na minha família. Que bom, um item a menos para você rezar. Não acha ruim não, viu? Não fica também querendo achar. Mas se teve, às vezes você descobre que teve. Meu avô dizia que o pai dele caiu da carroça num negócio de acidente e morreu. Que o vizinho matou o meu tio lá numa briga que eles tiveram, lá não sei. Você anota, escreve os nomes, coloca o teu nome, se for do lado do teu marido o nome dele, se for do lado de você o teu nome e o nome dos teus filhos todos, filhos, primos, todos, para rezar pela libertação. Doença, mortes violentas, vícios recorrentes. Então você vai olhar, olha, na minha família tinha muita gente, viciado em remédio, viciado em comida, viciado em promiscuidade, viciado em pornografia, viciado em álcool, viciado em algum tipo de droga, sei lá qual. E você vai lembrar se na tua família haviam viciados, se haviam vícios recorrentes. Quer dizer que não foi de uma única pessoa. Lá na minha família meu pai bebia e o primo dele também bebia. Bom, peraí, então escreva lá, bebida, que é o mais comum naquele tempo, mas há muitas outras. Dizia que era promíscuo, ia para a rua, ia para aquela zona que existia, ou então uma mulher que, enfim, eu não sei, não é minha família. Quero dizer para você, estas folhas que você vai escrever para rezar, é sua. Quem está aí com um parente do lado? Vira para o parente e fala assim, a minha é minha, a sua é sua. Não é? Você pode até consultar o parente para fazer a sua, mas nada de bisbilhotar a lista do teu parente, viu? Né? Pode perguntar assim, você lembra? Amor, você está aquela coisa com o teu pai? Ótimo. Pode perguntar o que quiser. Mas depois que você escreveu,
não é pública, eu não quero essa lista para mim. Nós vamos usá-la para rezar. Você vai pôr no meio da tua Bíblia, no meio do teu caderno, ou então no meio da tua carteira, que você traz para o grupo de oração para rezar. Então olha, eu já falei, uma lista para doenças, uma lista para mortes violentas, uma lista para vícios recorrentes. Olha, tem gente que é viciado em dinheiro, não gasta de jeito nenhum, a família passa necessidade, guarda o dinheiro, que é uma coisa de louco. É um vício. Tem gente que é viciado, esse você não pode falar porque os outros vão achar ruim, em trabalho. O trabalho vira um vício. Tem gente que é viciado em trabalho, não consegue descansar jamais. Coloque aqui, escreva, não ficam felizes. E os filhos e netos e parentes que trazem essa herança negativa também não ficam felizes. São pessoas que nunca estão felizes. Aqui nos dias de hoje, né? Quem não quer ter um funcionário que trabalhe com um viciado trabalhar, né? Mas está errado. Características negativas de personalidade. Aí eu quero que você escreva lá. Minha mãe não perdoava. Ela dizia, não perdoo. Não perdoo. São características negativas de personalidade. Mentira. Nossa senhora era uma mentireira. Meu primo mentia, meu tio mentia, minha tia mentia, minha mãe mentia, meu irmão mente, minha irmã mente. Escreva lá. Mentira, são características negativas que às vezes podem estar depois atrapalhando a vida dos teus filhos, dos teus netos e a tua vida. Às vezes você está dominado pela mentira. Às vezes você não mente, mas fica com vontade toda vez que está pressionado de mentir para se virar daquela situação. Perdão, mentira, briguento, pessimismo, né? Características de personalidade. Tem gente que tudo vai dar errado. Talvez tenha na tua família mais de uma pessoa que acha que tudo vai dar sempre errado. É duro, é uma característica de personalidade. Pessoas assim sofrem mais. Sofrem mais, tudo vai dar errado, tudo é alguma coisa que vai dar errado. Tristeza. Lá, lógico, hoje em dia tem muito tratamento, busca de tratamento, mas tem muita tristeza que é de personalidade. Pessoas que são tristes, vivem tristes. Você quer essa característica para você de tristeza? Pergunta para quem está atrás, você quer ser uma pessoa triste? E eu garanto para você que os outros também não querem, mas tem tristeza. Não quer, mas sente. Não quer, mas vive triste. Quando tem uma notícia boa, fala, ai que bom, ai que azar que fulano não está aqui para ver. Tem tristeza. Orgulho, arrogância, gritaria, omissão, desamor, egoísmo. Essa daqui todo mundo tem. Todo mundo tem na família pessoas, heranças, características negativas. É impossível que não tenha. Só se você já está no céu e toda a tua família já era tudo santo. E acho que nem assim, porque Jesus tinha na família dele um monte de heranças negativas que ele trouxe e a Bíblia relata lá. É só você pegar o geneagrama de Jesus, você vai ver o que tinha na família de Jesus. Nós vamos pregar sobre ele aqui, você vai ver. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso. Características de personalidade negativas, nós não temos uma não, temos várias. Você pode não ter ninguém na sua família que tem essa característica de não perdoar, mas os orgulhosos, ou os arrogantes, ou os mentirosos, ou os briguentos, eu não sei o que tem na tua família. Pergunte para quem está do teu lado, na tua família tem bastante gente com característica assim, não muito nobre,
Então, olha, gente, desculpa, eu sei que a gente está perdendo um pouquinho de momento de oração, mas eu preciso orientar vocês, porque na semana que vem, eu quero chegar aqui, ó, e meu irmão aqui está com uma folha na mão, que assim, umas 4 folhas na mão para rezar. Senão ele vai vir eternamente aqui, reza por mim, Sidney. Eu rezo, mas você mesmo nunca olhou para a sua vida. Veja que eu estou ajudando você, estou me ajudando, estou ajudando cada um de nós a aprendermos a olhar um pouquinho para as nossas coisas, para podermos ter uma oração mais eficaz. Mais eficaz. Uma oração mais, que atinja mais os objetivos. Preste atenção, eu já falei isso aqui, oração não é só quantidade, a gente tem que rezar melhor, e para rezar melhor, eu tenho que saber o que eu estou rezando, não é mesmo? Então, ó, doenças familiares, mortes violentas, vícios recorrentes, características negativas de personalidade, fatos negativos reincidentes. Esse é um pouco mais complicado. É quando coisas que não são da pessoa. Por exemplo, todo mundo lá na minha família, quando chegou lá perto dos 40 anos, largou da mulher, separou. Todo mundo na minha família, quando ia bem nos negócios, depois, na época que estava com uns 35, 40 anos, quebrou. Aconteceu com fulano, aconteceu com outro. São fatos reincidentes. Um fato só não demonstra hereditariedade. Mas se na tua família, alguns acontecimentos desses inexplicáveis, e pode ser de qualquer tipo, aconteceram mais de uma vez, então você coloca fatos não explicáveis. Aí você cita o fato, cita os nomes e põe na tua folha de intercessão para rezar. Esse é um pouco mais, exige um pouco mais desse olhar. Às vezes é questões econômicas, às vezes é questões da natureza. Doenças mentais. Eu separei as doenças mentais das doenças gerais, porque muitas vezes as doenças mentais é só a depressão, é pânico, pessoas que são borderline, né? Uma hora são de um jeito, outra hora são do outro, pessoas, eu sei lá os nomes, porque eu sou engenheiro, não sou da área médica, mas eu sei que hoje tem classificação para tudo, né? Pois tem muito na tua família. Muitas das questões, enfermidades ligadas à mente, são hereditárias. Muitas. Você quer manifestar? Quer? Eu não estou ouvindo. Não, diga não, eu não quero. Mas se essa tendência existe em você, vamos rezar para não manifestar mesmo. E se já está manifestando, vamos rezar para que a libertação traga a cura para você. Está entendendo? Escreva lá, doenças mentais. Aí você diz, convulsão, problemas nervosos, pessoas que têm depressão, pânico, e sei lá quais outras que você tem que colocar lá. Outro ponto, se na tua família aconteceram assassinatos, alguém da tua família matou alguém, porque se alguém da tua família morreu, já está lá em mortes violentas. Eu não falei de uma folhinha de mortes violentas? Mas quando alguém da tua família matou, desejava matar, mesmo que não conseguiu, tinha ódio para matar, foi para a guerra, foi obrigado a matar. Foi obrigado a matar, porque eu matava ou morria, né? Então você coloque lá, porque precisa quebrar, porque muitas coisas hereditárias vêm da sequela
que é profunda e que é bíblica, porque diz, já no Novo Testamento, lembrando o Antigo Testamento, o sangue de Abel clamou por mim e eu desci, diz o Senhor. Quer dizer, o irmão Caim matou Abel. Quem contou para Deus? Ninguém precisava contar. Mas o que Deus diz? Que o sangue clama a Deus. E às vezes, você está debaixo da maldição, porque o sangue está clamando, o diabo está se usando disso, e você precisa quebrar, porque aquilo que alguém da tua família fez, de ter matado, tem que ser interrompido, para que não traga mais sofrimento sobre a sua vida. Outro, envolvimento com ocultismo, seja participando, contratando serviços, mergulhando em estudar essas doutrinas estranhas, cultos a entidades, procurando controle mental. Se alguém da tua família participou, promoveu, desafiou, debochou, porque tem também aquele que se acha tal, não é? E vai desafiar, em vez de desafiar com oração e com participação na fé, gosta de ir lá para dizer, eu não acredito nada disso, pode jogar uma praga em mim, manda ver. Tem gente que faz isso sim, muitos dos nossos antepassados gostavam de brincar com essas coisas assim. A carta de São Judas diz que o próprio arcanjo Gabriel não quis confrontar o diabo quando brigava pelo corpo de Moisés, e disse para ele, que Deus te deu o que você precisa. E aí o próprio São Judas na carta dele vai dizer assim, aqueles que ficam tratando as entidades, no caso os anjos malignos, e ele diz, não façam isso. Para que ele ia escrever na palavra de Deus se não tivesse efeito nenhum? Então, se teve ocultismo, você escreve ocultismo. Teve pessoas que viveram e participaram e buscaram na sua família, escreva ali, porque a gente quer quebrar a maldição que pode ter trazido isso sobre a sua vida. E o último você vai só fazer uma lista com o nome das pessoas que você está realmente envolvido na libertação. Porque são muitos os parentes, não é? Então você vai colocar aqueles que você realmente está dedicado para a intercessão. Então olha só, você vai pegar um bloquinho, um caderninho, uma folhinha e vai colocar lá, doenças familiares, mortes violentas, vícios recorrentes, características negativas de personalidade, fatos negativos reincidentes, doenças mentais, assassinatos ou similares, envolvimento com o ocultismo e a lista das pessoas todas, filhos, netos, esposo, primos, sei lá por quem você vai estar envolvido em orar. Como são muitos itens, 9 itens, quando você termina de rezar isso aqui, de preencher esses itens todos, você pode fazer aí 1 dia, 2 dias, 1 semana para você fazer. Ou até mais, porque você pode depois voltar e completar com coisas que você ficou sabendo depois. Mas sempre ao final, todo dia, você vai fazer a oração da armadura do cristão, porque você está mexendo com batalha espiritual. E quem mexe com batalha espiritual precisa estar revestido da armadura. Então não seja ingênuo. O nosso Deus é muito mais poderoso que o mal que está no mundo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então se revista. Se revista. Fala para o irmão do lado, faz a oração e se reveste que você precisa de libertação.
todo dia. Gente, eu sei, tem gente que sai daqui e vai em um monte de grupo às vezes e só considera aquilo que é coletivo. Mas não dá para ser assim. A gente tem que também fazer a parte que é da nossa oração pessoal. Assim também como tem gente que fala assim, eu rezo, não preciso ir em grupo nenhum, eu faço minhas orações, eu faço tudo, eu vou lá, É um orgulhosão, né? Uma orgulhosona. Mas de qualquer maneira, não é verdade. Ninguém cresce sozinho. Senão, para que Jesus criaria a igreja? Ele falaria pessoalmente com cada pessoa e falava assim, fica sozinha você, fica sozinho você. De jeito nenhum. As duas coisas precisam estar equilibradas. Você tem que fazer a sua parte da oração pessoal e você tem que fazer a sua parte da oração comunitária, que acontece no grupo de oração, que acontece em comunidade. Fala isso para as pessoas aí, para ninguém esquecer. Você vai precisar dos dois lados. Da oração aqui, que é uma rede, e da tua oração pessoal. Então eu quero explicar que durante a campanha, eu quero desafiar você a todos os dias, quando você pegar essa lista que você fez, e você pedir para Jesus, Jesus liberta dessas doenças, liberta, Senhor, destes envolvimentos com o ocultismo que aconteceram na minha família. Liberta, Senhor, em especial das características de personalidade negativas, Senhor, para que as pessoas possam viver melhor, serem mais santas, serem mais dignas, mais abençoadas. Você vai pedir isso tudo depois. No final, você reza a oração de libertação, aquela do padre Robert de Grandes, que o pessoal costuma chamar ela de colóco-me, né? Porque o povo dá apelido para as coisas, né? Porque a oração começa assim, coloco-me na presença de Deus e submeto-me ao seu senhorio. Aí o povo fala assim, reza a oração do colóco-me. Não tem problema. O apelido da oração não tem problema, o importante é que você faça a oração. Tem no nosso livrinho, mas tem na internet, é Oração de Libertação, padre Robert de Grandes. Não é que escreveu o livro Cura entre Gerações. Então eu estou falando, e essa oração está exatamente neste livro. Quer dizer, é uma oração voltada para essa campanha que a gente está fazendo. Então você tem um livrinho, você vai achar lá. Se não tem, também arranja, não tem problema. Tem aqui no grupo, tem. E tem também em outros livros de oração. O meu objetivo não é fazer você comprar nada, é fazer você rezar. Não é? Como é que é o nome da oração, o apelido da oração? Fala para o irmão aí do lado. Coloco. Então eu estou dando uma dica simples, gente. É você parar um tempo para rezar, para as coisas que você mesmo precisa olhar na tua vida, e depois rezar a armadura do cristão, para você não ficar aberto às ações espirituais, que sem dúvida nenhuma, a gente é frágil. Alguns, evidentemente, já têm uma vida de oração mais intensa, mas a maioria é preciso rezar a armadura e rezar a oração do colóco-me, porque é uma oração voltada para essa questão de libertação das heranças negativas entre gerações. Gente, sinceramente, aqui nesse grupo de oração, e a Áurea coordenadora sempre faz a gente lembrar disso, nós não queremos que você venha aqui para assistir. Deus me livre. Nós queremos que você aqui cresça para caminhar e se tornar uma pessoa mais abençoada, mais livre, mais cheia de Deus. Então não vai para casa só e está satisfeito. Tira um tempinho, senta numa mesa. Às vezes, na família, em dois, eu falei que é particular. Claro, particular é porque você pode escrever alguma coisa que o outro lê de uma maneira diferente e acaba julgando o que você escreveu, o que é muito ruim, porque é para oração. Cada um tem escreve do seu jeito de entender, senão começa a ficar preocupado com o que está escrevendo, né? Só que você pode fazer junto, podem se ajudar.
para sentar, vamos rezar um pouquinho? Escreve aí. E vai lembrando. Tem gente que pensa que oração é só você ficar falando palavras para Deus. Não. Quando você está refletindo nas coisas de Deus e fazendo, é oração. Porque depois você olha para aquilo e intercede profundamente. Eu peguei um texto hoje, exatamente porque eu sabia que nós íamos ter pouco tempo mesmo para pegar a palavra de Deus, porque tinha toda essa explicação. E o Senhor tocava meu coração sobre a passagem daquele que fica olhando o cisco no olho do irmão e não vê a trave no seu próprio olho, que é inclusive o evangelho de hoje. Só que o evangelho de hoje é um texto de Mateus. E o texto de Mateus, ele dá ênfase para a questão de julgar o outro, né? Tanto que ele termina dizendo assim, não julgueis para não ser julgados. Não se você não enxerga a trave que está no teu olho, fica olhando o cisco do teu irmão, quer dizer, fica julgando o seu irmão. Esse é o ênfase de Mateus. Mas não era isso que estava no meu coração. Hoje o dia inteiro isso no meu coração, e eu falava, não é isso, Jesus. E aí a hora que eu peguei, agora à tarde, né, para rezar e ouvir, então eu peguei o texto de Lucas, que tem um enfoque muito diferente dessa mesma questão. E diz assim, capítulo 6, versículo 39. Propôs-lhe também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí ele continua, uma árvore boa não dá frutos maus, e etc. Percebam que esse texto não quer tratar aqui do julgamento. Ao contrário de Mateus e Marcos, este texto da fala de Jesus sobre o cisco no olho, quer dizer, a trave no meu olho e o cisco no olho do irmão, nos outros evangelistas é tratado na questão de uma reflexão sobre o não julgar. Em Lucas não, porque ele começa assim, pode um cego dirigir outro cego, o que vai acontecer? Vai cair os dois no mesmo buraco. Então ele não está falando sobre julgamento, ele está falando aqui sobre se conhecer. Porque é fácil olhar a vida dos outros e achar que a gente conhece os defeitos dos outros, e até conhece mesmo. Eles estão fora de nós. É muito mais fácil eu ver e dizer assim, nossa, como você é teimoso. Nossa, como você é faladeira. Nossa, como você é reclamona de doença. Nossa, como você tudo vira doença. Nossa, é fácil. É difícil o meu olho olhar dentro do meu próprio olho. Claro que é difícil. O meu olho olhar o olho do outro é fácil. O meu olho olhar meu próprio olho é difícil. Eu tenho que ir no espelho. O espelho ainda tem distorções. E eu tenho que olhar para achar. Cadê? Está aqui. Para a nossa campanha. Obter bons frutos na libertação das heranças negativas, obter bons frutos na libertação, vai acontecer na medida em que a minha oração puder atingir o alvo mais profundamente. E como é que eu vou atingir o alvo mais profundamente? Me enxergando. Enxergando qual é a trave da minha vida. Enxergando o que é que eu tenho de heranças que eu estou recebendo, ou que se não manifestaram na minha vida, podem vir a se manifestar porque estavam na minha família. Vocês já viram, acontece raramente, mas acontece, casais que começam numa discussão, a falar o que a família do outro tem? Já viram ou não? Mas a sua mãe, isso aqui,
isso que aconteceu com a fulana é igual na tua família. A fulana, as filhas, né? A filha. A tua filha, o teu filho. Isso aí é coisa da tua família. Depois acontece a mesma coisa, só que aí o outro está na frente, o outro fala, tá vendo? Teu filho fez igual a tua família. E a gente dá risada, né? Porque significa que aquela mesma coisa ruim estava nas duas famílias, pelo jeito. É fácil a gente acabar falando da família do outro. E o que eu quero chamar a atenção? Um cego guiando o outro, o que vai acontecer? Vão cair os dois no buraco. Então, vamos olhar qual é a trave que está no nosso olho, para que nessa campanha o Senhor nos dê a unção e o poder do Espírito de fazer uma profunda libertação para os nossos olhos passarem a ver o que não enxergavam e estarem limpos. O que adianta? Mesmo que eu consiga tirar o defeito do irmão, o defeito daquele que está comigo, se eu não conseguir tirar o meu. Amanhã todos eles estão puros, todos eles estão com os olhos cristalinos, enxergando tudo, e eu continuo não enxergando direito. Então qual olho eu preciso tratar? Qual olho eu preciso tratar? Não ouvi, qual olho eu preciso tratar? O meu! Então eu preciso olhar para mim. Então, a minha pregação de hoje é simples assim. Eu dei aí umas dicas para ajudar você a olhar para você. Tem doença na minha família hereditária? Tem. Tem características de personalidade negativa na minha família? Tem. Quais são? Em que proporção? Tem fatos negativos, repetitivos na minha família? Tem. Opa, estou começando a enxergar? Eu, que sou fruto dessa família. Que estou herdando estas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.